Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 23 de julho de 2022, onde teremos daqui a pouco às 16h30 mais um jogo decisivo. Basta lembrar que todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro são decisivos. Quero também lembrar vocês que tem 3 jogos que a gente não gravou vídeo por problemas técnicos, mas nós iremos aqui nesse primeiro bloco dar uma pincelada em todos os jogos que já passaram, que nós não fizemos os vídeos. Primeiro nós vamos falar ali do jogo Vasco e Criciúma, um jogo duríssimo, fora de casa, lá em Santa Catarina. E eu, analisando aquele jogo, eu me lembrei de um detalhe importante. Eu não sei se você vascaíno, que acompanha o Vasco na segunda divisão desde o ano passado, que a gente não subiu, infelizmente, né? Nós já falamos sobre isso. Você percebeu um detalhe. Nós começamos o Campeonato Brasileiro ano passado da segunda divisão com Marcelo Cabo como o treinador do Vasco, que foi demitido, logo contrataram o Lisca doido, não deu certo. Depois contrataram o Fernando Diniz, também não deu certo. E esse ano nós já contratamos para começar o Campeonato Brasileiro o Zé Ricardo, e depois o Zé Ricardo foi embora, né? Foi treinar um time no Japão, achou uma boa proposta, foi embora, deixou o time todo encaixadinho, e entrou o Mauricinho, né? O nosso Maurício Souza, que eu cheguei a pensar que ele fosse o nosso Mauricinho dos anos 80, aquele que o Valdir Amaral e Jorge Cury chamava de o Piquetito Veloz pela direita. Quem falava isso era o Valdir Amaral. Piquetito Veloz, porque tinha o Piquetito Rebelde, que era o Giovani. Eu cheguei a pensar, mas fazendo uma projeção, eu acredito que não seja, porque o Mauricinho dos anos 80, ele naquele período que ele jogou no Vasco nos anos 80, deveria ter uns 25 anos, daí no mínimo 25. E aí, anos 80, 90, 35, ano 2000, 45, 2010, 55, agora 2022 ele estaria com 60 e poucos anos. Então não é o nosso Mauricinho, o Piquetito Veloz, porque se fosse o nosso Mauricinho, né, o Piquetito Veloz, ele estaria com 60 e poucos anos, enquanto que o treinador do Vasco, Maurício Souza, ele deve ter uns 50 a 55 no máximo. Então não é, porque fazendo essa projeção, no mínimo eles teriam 60 anos. E a gente percebe que o Maurício Souza não tem 60 anos, no máximo 55. Então não é o nosso Piquetito Veloz. Então, falando dos treinadores, né, eu também devo excluir aí o Marcelo Cabo, porque o que eu vou falar exclui o Marcelo Cabo. Porque quando o Marcelo Cabo saiu do Vasco, ele foi demitido do Vasco ainda ali na primeira fase, né? Ou seja, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da segunda divisão do ano passado, o Nenê não tinha chegado. O Nenê chegou quando o Lisca doido assumiu o comando do Vasco. E aí o que eu estava analisando é que esse jogo, Vasco e Criciúma, fora de casa, mesmo que fosse dentro de casa, mas foi o único jogo que o Vasco conseguiu vencer sem o Nenê estar dentro de campo. Esses 4 treinadores que tiveram o Nenê como jogador na sua equipe não conseguiram vencer nenhuma partida, nem dentro nem fora de casa, sem o Nenê. enquanto que o Mauricinho conseguiu aquela vitória.
jogo difícil, a gente conseguiu o primeiro gol logo no início do jogo, né? E aí o Mauricinho fez ali um esquema de retranca, conseguimos sair dali com os 3 pontos muito importantes. Eu quero dizer que foi a primeira vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama sem o Nenê estar dentro de campo. Então, parabéns, Mauricinho. Aí nós vamos analisar o segundo jogo, que já foi contra o Sampaio Corrêa, também fora de casa. A minha análise naquele jogo foi o seguinte: eu percebi que o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para poder permanecer entre os 4 e ganhar o primeiro turno, ou então se classificar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nós temos que contratar jogadores. Por quê, Miguel? Porque naquele jogo 3 jogadores principais da equipe do Vasco que estavam fora daquele jogo, fizeram falta demais. E o time do Vasco nem parecia o time do Vasco. Um time que jogou muito mal contra o Sampaio Corrêa. E o pior, não foi só pouco tempo, foi dominado o tempo todo pelo time do Sampaio Corrêa, que ganhou de 3-1, né? Conseguiu fazer um gol ali com o Eric, mas fomos dominados o tempo todo. Então aquilo ali eu fiquei percebendo o quanto o Vasco precisa de jogadores agora para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nessa segunda etapa, né, no segundo turno. Por quê? Porque tinha muitos jogadores que começou o Campeonato Brasileiro ali no primeiro turno que estavam no departamento médico. Então, o elenco do Vasco não é lá essas coisas, já que nós tínhamos aí 3 jogadores suspensos e alguns no departamento médico, porque é normal, né? Lá do meio do campeonato em diante já ter 3, 4, 5 jogadores importantes no departamento médico, então nós temos que ter peça de reposição. E analisando aquele jogo eu vi bem claro que com o Vasco, com apenas 3 jogadores titulares fora da equipe, naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, a gente percebeu que o time precisa de reforços. Porque sem reforços, quando acontecer de ficar 2 ou 3 jogadores do Vasco, do time titular, fora da equipe por algum motivo de suspensão ou até mesmo contusão, o Vasco, infelizmente, perderá o rendimento, como a gente viu ali no jogo contra o Sampaio Corrêa. Nós vamos dar um breve intervalo e voltaremos para falar ainda do jogo contra o Ituano, que foi em seguida. Aguardem, vamos tomar uma água e retornaremos em seguida. Já tomei uma água e já voltei. Estou aqui para a gente continuar a nossa análise do jogo Vasco Ituano. No jogo Vasco Ituano eu já percebi uma outra coisa no time do Vasco. Eu já percebi que o Zé Ricardo, quando ele estava sendo criticado, chamado de retranqueiro, que ele estava ali ajustando as peças do quebra-cabeça e montando, por quê? Ele estava querendo um equilíbrio no time do Vasco. Porque time de futebol é que nem jogo de dama. Eu não vou comparar com jogo de xadrez, porque eu não sei jogar xadrez. Então eu vou comparar aqui com jogo de dama. Se você mexer a peça errada, ou colocar na posição errada, o adversário ali pode acabar com o jogo. Numa mexida sua, numa peça. De repente você mexeu na peça errada, ou então mexeu na posição errada daquela peça, o cara pode acabar com o jogo naquele momento. E o que o Zé Ricardo fez no Vasco? O Zé Ricardo demorou, sendo criticado por todos aí, que ele era retranqueiro, que o Vasco não ganhava jogo, só empatava. Mas acontece que o Zé Ricardo estava buscando uma coisa que no futebol atual, moderno, é importantíssimo, chamado equilíbrio. Equilíbrio. Ele estava tentando equilibrar defesa, meio de campo e ataque. E conseguiu. Meio de campo, ataque, estava faltando ali um ajustezinho bem pouquinho. Porque a gente não fazia tanto gol. Agora, meio de campo, defesa, o time estava bem ajustado. A gente quase que não tomava gol. A gente estava sendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Por quê? Porque ele fez com que o time houvesse um equilíbrio nos 3 setores, defesa, meio de campo e ataque. Estava super equilibrado. Como eu falei, o único ajustezinho que precisava seria ali do meio de campo e ataque. Porque só o Nenê,
para fazer aquela ligação meio de campo-ataque. A gente sabe que quando o Nenê não jogava, o time não rendia, né? Com exceção desse jogo, Vasco e Criciúma, que o Vasco ganhou. Anteriormente, o Vasco não ganhou nenhuma sem o Nenê dentro de campo, né? Acabei de ressaltar isso no primeiro bloco. Então, estava faltando só um ajustezinho de nada, um cabelinho de sapo, para que o Vasco ficasse todo ajustado. Mas meio de campo, defesa, meu filho, estava difícil de entrar na defesa do Vasco, porque meio de campo, defesa estava ajustadinho. Aí nesse jogo contra o Ituano, vocês perceberam quantas finalizações o Vasco fez? Vocês não admiraram, não? Não acharam alguma coisa de errado, não? Pois é, eu achei que eu estou analisando ali direitinho o time do Vasco. O que foi que aconteceu? O Mauricinho, ele mexeu nas peças ali no tabuleiro, né, de dama. Ele fez um time mais ofensivo, meio de campo, ataque. Você viu quanto o time produziu do meio de campo para frente. Você assistiu o jogo, você percebeu. Não é possível que você não consiga ter percebido isso. Porque o Vasco, do meio de campo para frente, tocou bola demais, agrediu o adversário, teve várias bolas, as finalizações de cabeça, de tudo que é jeito, inclusive algumas bolas na trave, se eu não me engano, 2 bolas na trave, enfim, houve muito mais finalizações. No entanto, a defesa ficou desprotegida, porque o Yuri Lara naquele jogo, ele jogou muito avançado, ele pisou muitas vezes na área do adversário, e o Yuri Lara é o cão de guarda ali, de proteção dos zagueiros, e ele estava jogando muito à frente, ou seja, o Vasco se adiantou as suas linhas demais, a ponto de haver um desequilíbrio na defesa. Percebe-se que quantos gols o Vasco tomou contra o Sampaio Corrêa? Tudo bem, vamos esquecer a partida contra o Sampaio Corrêa, porque o que desequilibrou naquele jogo a equipe do Vasco foi a falta de 3 jogadores titulares do Vasco, que são fundamentais naquele time, que nós já falamos, né? Que foi o Thiago Rodrigues, o Andrei Santos e o Figueiredo. Essas 3 peças aí que faltaram contra o Sampaio Corrêa. Então eu não vou levar em consideração os gols que nós tomamos contra o Sampaio Corrêa, porque ali você não pode fazer uma análise de um time, como eu já falei ainda há pouco, que estava com vários jogadores titulares fora, ou seja, 3, e sem ter peça de reposição. Por quê? Porque nós já estamos precisando, como eu já falei, porque tinha muita gente também no departamento médico. Então, a gente viu bem claro que o Vasco precisa de reforço, né? Mas a análise do Ituano, eu já percebi que o Vasco se adiantou. O Vasco está tocando mais a bola do meio de campo para frente. O Vasco está finalizando mais. Porém, a zaga está desprotegida. Quando os papaléguas pegavam a bola, que tinha um papaléguas, tinha um no jogo contra o Sampaio Corrêa, tinha um papalégua, né, chamado Pimentinha. Olha o nome do homem, Gabriel, Pimentinha. E nesse outro, tinha um outro, não sei o que, Berola, que eu não esqueci o nome do cara, mas eu conheço ele, que ele já jogou aqui no Vitória do Bahia. Muito bom jogador. Também outro papaléguas, que infernizou a defesa do Vasco. Por quê? Porque estava desprotegida. Houve um desequilíbrio na defesa do Vasco por conta dos jogadores que protegem a defesa, que é principalmente o Yuri Lara, estava jogando muito adiantado. O Andrei Santos também não adianta muito. Ele vai até o meio de campo e volta. Volta e meia ele vai no ataque, mas ele retorna, que é um jogador jovem, tem muito fôlego, né? E ele vai e volta, mas eles estavam muito adiantados. E a defesa do Vasco sofreu. Nós sofremos contra o Ituano para empatar aquele jogo, até que jogamos bem. Mas acontece que por conta dessa, digamos assim, essa mudança no comportamento do time do Vasco, adiantando mais a linha, desprotegeu mais. Então era um Deus me acuda quando os caras pegavam. Principalmente esse papaléguas, né? Não sei o que, Berola, que eu esqueci o nome do cara. Muito agudo, muito rápido. No jogo contra o Sampaio Corrêa foi o tal do Pimentinha. Então nós tomamos um sufoco tremendo, porque houve um desequilíbrio, meio de campo, defesa. Que é preciso que se ajuste isso novamente. O Vasco tem que atacar? Tem. Mas não pode deixar a defesa desprotegida como está, não. Porque senão, de time, né, que tinha a defesa menos vazada, nós já passamos ali para a 3ª colocação. Já tem 2 times na nossa frente com a defesa menos vazada do campeonato. E foi nesses jogos aí que nós tomamos esses gols, né? Principalmente por conta desse desequilíbrio que ficou entre meio de campo e defesa.
Rapaz, eu conheço um pouco de futebol, não sou melhor do que ninguém. Inclusive, aí tem muita gente já metendo a bomba no coitado do Mauricinho. E houve uma evolução, o time evoluiu do meio de campo para frente. Só houve um desequilíbrio atrás, ele tem que consertar isso, para que haja equilíbrio entre meio de campo defesa e meio de campo ataque. Se ele conseguir equilibrar novamente isso, o time do Vasco volta a jogar como estava jogando sem tomar muitos gols. O problema é que ele equilibrou do meio de campo para frente e houve um desequilíbrio do meio de campo para trás. Mas não é um mau treinador, já percebi que ele é um bom treinador. Inclusive o time finaliza mais, como eu já falei, né? Enquanto que o Zé Ricardo ele segurava mais, né? Ele mantinha sempre o equilíbrio. O Mauricinho equilibrou na frente, mas houve um desequilíbrio atrás e tem que consertar isso. E, como eu estava falando, todo mundo criticando o cara. Todos os caras aí das redes sociais criticando quem tem canal que fala do Vasco. Eu, pelo contrário, o que está faltando hoje no Vasco é peça de reposição. O Vasco tem que contratar jogadores. Ainda bem que nós temos uma boa notícia, né? Chegou um craque aí para o Vasco, graças a Deus, uma cria, né? Do Vasco está chegando aí, já assinou o contrato, faz só regularizar para ele, né? Jogar e estrear, que a gente espera que Alex Teixeira, estava tentando lembrar o nome dele aqui, Alex Teixeira, tá aí, já tá tudo regularizado na questão de contrato, nem exigiu, tinha time da primeira divisão aí querendo pagar 800, 1 milhão para ele jogar e ele não quis, assinou no Vasco ganhando 200 mil por mês, olha aí, vascaíno, esse é vascaíno de verdade, né? É só até novembro o contrato dele, mas com certeza vai permanecer no Vasco, ele deve facilitar tudo para permanecer no Vasco, e não só Alex Teixeira que nós precisamos não. Lembra nos vídeos anteriores que eu disse que nós precisávamos de um jogador a nível Nenê mais novo? Pronto, o Alex Teixeira chegou, graças a Deus. Agora nós precisamos no mínimo mais 3 jogadores, que a nossa defesa só temos 3 zagueiros. Danilo Bosa, Anderson Conceição e Quinteiro. Quando tem 2 daquele machucado, aí tem que botar um garoto da base. Aí há um desequilíbrio maior ainda na defesa. Então, precisamos de no mínimo mais um zagueiro. O Riquelme se machucou, teve uma condição grave naquele último jogo, né, contra o Ituano. Precisamos também de um outro lateral esquerdo urgente. Então, gente, nós precisamos agora no mínimo de 5 jogadores urgente, antes de fechar a janela de transferência para reforçar o Vasco. Mas agora nós vamos esquecer esses jogos que já passaram e vamos falar no jogo de hoje. Hoje nós temos Vasco e Vila Nova, um jogo difícil. Sabe o que é que está me preocupando nesse jogo? Que eu vi uns comentários aí nas redes sociais, aí em alguns canais, né? Que seguem, aliás, que comentam do Vasco também, canais de vascaínos, que falaram que o Mauricinho está querendo botar o Zé Gabriel no lugar do Pitbull do Yuri Lara. Isso é preocupante, porque o Zé Gabriel não é marcador. Ele joga também do meio de campo para frente. Ele é um volante que não marca. E tirar o Pitbull, que é o cara que protege a zaga. Eu já estava achando porque ele estava jogando um pouco adiantado, que eu quero é que ele volte para jogar como ele estava jogando, como jogava com o Zé Ricardo, protegendo a defesa. Aí tira o cara e bota o Zé Gabriel. Isso aí é complicado, Maurício, não faça isso não. Também quero parabenizar nesse vídeo aqui o nosso amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, porque ele fez um comentário de quem entende futebol. Ele falou exatamente na questão do Vasco, que evoluiu ofensivamente, houve um desequilíbrio também ali atrás, que eu também percebi isso. Então, cada vez um comentário brilhante, gostei muito do comentário. Cara, experiente, é jornalista há muitos anos, e eu também sou inscrito no canal dele, gostei muito do comentário dele há poucos dias, porque os outros aí só sabem criticar o Mauricinho como estavam criticando o Zé Ricardo. Deixa o cara trabalhar, ele está mexendo na equipe, a equipe melhorou ofensivamente, teve um desequilíbrio defensivamente, sim, mas aí ele também vai analisar esse desequilíbrio e vai começar a equilibrar meio de campo defesa, meio de campo ataque. É só questão de tempo. Eu estou acreditando no trabalho dele. Vamos, né? Daqui a pouco vai começar o jogo Vasco-Vila Nova. Vila Nova de Goiás, que empatou com a gente 1-1 na abertura do campeonato da segunda divisão, né? No primeiro turno, aquele jogo que o Vasco fez 1-0 com o Raniel. Depois o cara cabeceou ali e fez o gol de empate. E depois a gente não conseguiu ganhar aquele jogo. Mas hoje é diferente, mesmo fora de casa, nós precisamos dessa vitória, até mesmo porque a torcida está pegando no pé do Mauricinho, como estava pegando no pé do Zé Ricardo, estão começando a pegar no pé do cara, então ele precisa ganhar, para diminuir essa pressão. E eu acredito na vitória daqui a pouco, só estou preocupado se realmente houver essa mudança. Entrar Zé Gabriel no lugar de Yuri Lara não é legal. Mas vamos esperar que isso não aconteça, que o Vasco jogue bem e que ganhe o jogo. Então, meus amigos, eu quero
te agradecer por estar comigo até agora no vídeo, né? Quase que não sai. Por estar comigo até agora no vídeo, quero te pedir que continue assistindo, continue compartilhando o vídeo e dando like. Quero dizer também que a promoção continue. Nós teremos várias promoções, não será só esse sorteio não. Quando chegarmos a 1000 inscritos, nós teremos, né, o sorteio de 3 camisas oficiais do seu Clube do Coração, mas continuaremos, né, os sorteios. Todos os jogos nós queremos sortear pelo menos uma camisa oficial do seu Clube do Coração. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o pós-jogo, que será daqui a pouco. Um abraço, tchau, tchau.